convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos meditar nesses próximos domingos a respeito da adoração na igreja primitiva. Eu, infelizmente, não consegui ter acesso a um estudo de um teólogo do século passado que falava sobre a adoração na igreja primitiva. E ele destacou 4 frases que eram muito importantes, que dirigiam a adoração na igreja. Aqueles nossos irmãos de 2000 anos atrás, quando se reuniam, sabiam que a igreja precisava compreender estas frases, compreender o teor dessas frases e viver esta realidade. Então, nós a cada domingo vamos pensar numa dessas frases que marcava o culto, marcava a celebração, marcava o encontro daqueles irmãos. Eles, ao se encontrarem, eles sabiam que aquela realidade precisaria se manifestar naquele momento. Eles precisariam se encontrar em torno daquela verdade. 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 1 a 3, diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Como nós dissemos, essa frase, Jesus é o Senhor, que Paulo destaca aqui para os crentes de Corinto, é a frase que primeiro marca o encontro da igreja. A igreja que se reúne para adorar ao Senhor, para celebrar, ela se reúne em torno dessa verdade que Jesus é o Senhor. Naturalmente você poderia pensar comigo, então basta eu dizer Jesus é o Senhor para que eu seja um cristão? Obrigado. Basta eu dizer que Jesus é o Senhor para eu ser um cristão? Cada vez que eu passo em algum lugar e encontro esta frase, Jesus é o Senhor, é suficiente para que eu seja um discípulo de Jesus, para que eu tenha nascido de novo? Não necessariamente. Porque quando nós pensamos nesta frase, Jesus é o Senhor, que significa esta frase em nossa vida? O que nós também estamos querendo dizer quando dizemos Jesus é o Senhor? Eu já lhes falei que muitas vezes a gente começa a conversar a respeito de Jesus, do nosso Deus, de quem é o nosso Deus, e nós, conforme vamos conversando e a conversa vai se aprofundando, e a gente vai trocando experiências com esse Deus, a gente vai descobrindo que nós não estamos falando do mesmo Deus, não é? A gente fala assim, mas estranho, pode começar com coisas até superficiais. Eu sempre encontro pessoas que têm suas dúvidas e elas me perguntam. Perdão, irmãos. Elas me perguntam, não é? Mas por que nessa igreja pode fazer isso, naquela igreja que eu fui não podia aquilo? E começa a ver esse tipo de diferença, de comportamentos, de costumes que cada comunidade tem. Mas conforme você vai conversando e ela vai falando assim, onde é que Jesus está no seu relacionamento, na sua vida, o que ele influencia cada área da sua vida. Então esta frase, ela é mais do que uma frase simplesmente, ela não é um amuleto que eu possa ter para dizer assim, olha, Jesus, me socorre, porque Jesus é o Senhor. A gente acaba usando muitas frases desse tipo, né, no automático, achando que simplesmente a frase tem algum poder em si mesmo. Quando a gente pensa que Jesus é o Senhor, e quando aquela comunidade se reunia em torno desta verdade de que Jesus é o Senhor, essa frase trazia algo à memória daquelas pessoas. Aquele encontro remetia a um entendimento, a uma memória. Por exemplo, que a centralidade, ou a respeito da centralidade de Jesus na vida da igreja. Quando Paulo está escrevendo ao Corinto, por exemplo, a igreja de Corinto tinha um problema sério. Olha, todo problema na igreja é sério, né?
Mas naquela igreja, por exemplo, o problema que ela enfrentava eram as suas divisões internas. Então, afirmar que Jesus é o Senhor e Paulo falar isso na carta que escrevia para aquela igreja era muito importante. Porque haviam pessoas que estavam realizando ou entendendo, né? Olha, eu sou de Paulo, ou sou de Pedro, ou sou de Apolo. E a igreja é de Jesus. A centralidade de Jesus na vida da igreja, as pessoas precisam olhar para Jesus. Jesus é o Senhor também, não somente da igreja, mas de como pensar igreja. Porque hoje você tem tantos modelos de igreja, tantos tipos de igreja, que a gente fala assim, qual é o certo? Em qual deles Jesus congregaria? E aí você precisa olhar assim, o que Jesus fala sobre igreja? Porque, por exemplo, para aqueles irmãos de Corinto, eles achavam muito natural ter o grupo do Pedro, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo. E Jesus fala assim, mas eu não estou numa igreja para isso. A igreja, vocês são meus discípulos, vocês são a família de Deus. Vocês não podem, por exemplo, ter o culto à personalidade. Se você se lembrar do apóstolo Paulo, eles viviam numa sociedade profundamente religiosa, politeísta. Corinto era da mesma Grécia de Atenas, e você vai lembrar que Paulo, na sua segunda viagem, quando chega em Atenas, ele é questionado, porque ele vai para a praça começar a dialogar com as pessoas, a pregar o evangelho de Cristo, e chamam no Areópago para explicar, quem é? Você está aqui na nossa cidade, pregando uma nova religião, uma nova verdade, uma nova filosofia, o que significa isso? E a explicação dele, ele começa dessa maneira, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Paulo, que era muito perspicaz, imediatamente descobre que ali é o jeito dele introduzir o evangelho e diz, ora, o que vocês adoram sem conhecer, esse é o que eu anuncio. Aqueles irmãos em Corinto vinham dessa sociedade onde haviam muitos deuses, muitos ídolos, e chegaram na igreja talvez achando assim, Jesus é mais um Deus. Eu vou continuar me relacionando com Ele e ainda manter alguns laços com a minha vida antiga. A ideia de continuar nos velhos hábitos. E por isso eles chegam na igreja e continuam achando assim, eu posso continuar a cultuar a personalidade de alguém. Pedro é aquele que fala assim, não, eu estive com Jesus, eu andei sobre as águas, não é? Eu vi Jesus ressurreto, ele tinha umas experiências assim, próximas com Jesus. Ou Paulo, um homem profundamente culto, e chega assim, não, eu gosto de ouvir Paulo. Quando Paulo fala, ele manja de hebraico, dos verbos, dos tempos, e eu gosto de Paulo. Ele é que conta a história do caminho de Damasco. Apolo, dizem que Apolo era um excelente orador. E alguém podia falar exatamente isso. Olha, eu gosto de Apolo porque quando ele prega eu não durmo. Não é? Paulo, quando pregava, tinha gente que dormia. Mas Apolo não. E aí a gente vem com essas ideias do mundo, dos velhos hábitos. Essa individualização, esse egocentrismo. Imagine você andar por uma cidade onde em todas as ruas houvesse um ídolo, uma imagem, e você escolhe que Deus você vai adorar. Imagine que tem até uma escola, não gosto de nenhum desses. Nada, tem gente que é assim, né? Nada serve para ela. Tá tudo, sempre tem algum defeito. Ela encontra lá, ó, tem aquele Deus desconhecido. Dá para você adorar esse Deus, já que você não encontra nenhum desses centenas de deuses que existem na cidade, não serve para você. Tem um para você adorar. E ela nem percebe que, na realidade, ela está adorando a si mesmo. Né? O egocentrismo é isso, é você se colocar no centro das coisas. E quando a gente pensa que Jesus é o Senhor, é uma afirmação da centralidade de Jesus na vida da igreja. Ele é o Senhor e a maneira dele ver as coisas e ensinar as coisas é que deve prevalecer na vida da igreja. Então não é simplesmente sair dizendo Jesus é o Senhor, é fazer de Jesus o centro. É compreender que Ele está no centro de todas as coisas. Uma segunda verdade desta afirmação é que Jesus é sobre todos os outros deuses. Quando
Paulo fala no segundo versículo, olha, vocês sabem que quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, vocês eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Essas pessoas que estavam na igreja agora, tinham uma experiência anterior, elas tinham uma experiência anterior. Veja que elas não estavam falando assim, ó, não aconteceu nada, não acontecia nada lá. Elas experimentaram algo anteriormente. Esses ídolos que a gente olha e parece só uma estátua, Paulo vai afirmar em outras ocasiões que há demônios por trás disso, que há espíritos malignos que trabalham através delas e que nos proporcionam experiências tremendas. Aqueles que vivem e convivem e se tornam íntimos do demônio, recebem inclusive dons, capacidades especiais, que às vezes o cristão imaturo fica assustado com isso. Mas o diabo tem poder. Lembre-se que quando ele foi tentar Jesus, ele levou Jesus para um lugar onde ele pudesse enxergar a glória de todos os reinos da terra. E falou assim, olha, eu te dou tudo isso, se você prostrado me adorar. E quem aceita esta sugestão, este acordo do diabo, você me adora e eu lhe dou as glórias deste mundo. Ele continua fazendo essa oferta. É um preço muito caro. Diz o Marcos, né, como ele falou aqui, a gente vê Paulo falando aos romanos, o salário do pecado é a morte. Mas o salário daquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador é a vida eterna. O resultado do nosso encontro com Jesus é outro. Por isso, essa afirmação de que Jesus é Senhor, naquele contexto, inclusive, é uma afirmação da sua superioridade sobre todos os outros deuses. Corinto era uma cidade, como nós dissemos, politeísta, uma sociedade licenciosa. Havia Apolo, não o Apolo de quem eles são lá, o pregador, mas o deus Apolo, deus da música, da beleza masculina, que incentivava a homossexualidade naquele tempo. Existem estátuas até hoje com essas imposições viris para falar que Apolo tinha um templo de Apolo enorme, no qual ele era cultuado. Afrodite, a deusa do amor, da beleza e do sexo, de cultos da fertilidade. Vamos lembrar que essas pessoas vinham desse contexto. E do imperador. Quem mandava naquela sociedade era o Império Romano. E por volta de 30 anos antes de Cristo nascer, o imperador determinou o culto ao imperador. O imperador era chamado de divino, olha, filho de Deus. Aí aparece uma turma dizendo, não, filho de Deus é outro. Não é isso que vocês estão dizendo. Por isso que ser cristão e dizer assim, Jesus é o Senhor, era colocar um X nas costas. Oh, como é que... Não, aqui quem é divino é o imperador. Não, aqui quem é divino, quem é Deus, é Jesus de Nazaré. Quem é o nosso Senhor é Jesus de Nazaré. Então, naquele tempo, afirmar a Cristo era colocar esse X nas costas. Paulo vai afirmar, por exemplo, que lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele afirma assim, ó, o ministério dele foi assim, não é? Eu estive constantemente vivendo de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas judeus e perigos entre os gentios. Ele foi perseguido por uns por pregar o evangelho, perseguido por outros por abandonar o judaísmo. E a afirmação dele sempre era que Jesus é superior, Jesus é Senhor. Estava dizendo assim, olha, todos esses deuses da cidade, todas aquelas experiências que vocês tiveram com esses deuses anteriores, eram ídolos mudos, incapazes de trazer a verdade. Vocês eram atraídos e levados, tomados, como uma possessão. A ideia aqui de Paulo é essa. Sabe quando a pessoa é possuída? E depois ela nem lembra direito o que foi que ela falou, o que ela aconteceu?
Não sei se alguém aqui já foi, no seu passado, teve esse tipo de experiência. Mas essas pessoas que são tomadas e entram em transe e depois não sabem o que está acontecendo. Irmãos nossos, lá de Corinto, tinham vindo desse tipo de experiência. E Paulo está dizendo, olha, isso são ídolos mudos, e Jesus é o Senhor, afirma que Jesus é maior do que todos esses deuses e ídolos, e que essa experiência que vocês tiveram, ela é infinitamente inferior àquilo que vocês vão ter com a pessoa de Cristo Jesus. Por isso que dizer que Jesus é o Senhor, nós afirmamos a sua centralidade na vida da igreja, afirmamos a sua superioridade sobre todos os outros deuses e ídolos que possam habitar o nosso coração. E nós afirmamos desta maneira, rejeitamos essas coisas, mas afirmamos o senhorio de Cristo sobre as nossas emoções, por exemplo. Pastor, mas eu senti, eu levitei, nossa, foi um calafrio, deu um tremedeiro em mim. O que é aquilo? Paulo está dizendo, olha, vocês eram levados fortemente, atraídos e levados para os ídolos mudos. Paulo está afirmando assim, isso era da religião anterior. E Paulo começa a falar sobre isso, ele está falando daqui a pouco, vai falar sobre o culto. E você já sabe que lá em Corinto o culto era meio, assim, complicado, não é? Paulo chega a falar assim, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque vai entrar uma pessoa que não entende vocês e vai achar que está todo mundo doido. Então tomem cuidado com isso, sobre as emoções que vocês vão poder expressar durante o culto. Eu brinco com isso, né? Mas Deus nos fez seres emocionais. E uma das coisas mais gostosas, de fato, é poder chorar na presença do Senhor. Quando você está cantando um hino, quando você está lendo a Bíblia. Porque nós somos seres emocionais. Deus nos criou desta maneira. Mas quando a gente não controla nossas emoções, e tem momento para a gente se sentir emocionado e poder extravasar as nossas emoções, e a gente foi também formado como seres racionais, que precisam controlar as suas emoções. Porque, senão, acontece o que acontece lá em Corinto, o que aconteceu lá em Corinto. Por que será que aquele rapaz estava tendo um caso com a sua madrasta? Porque seus sentimentos precisavam extravasar. Ele não tinha controle sobre os seus sentimentos. O amor está fora de controle, né? É maior, já ouviu essa expressão? É maior do que eu, é maior do que nós. E aí, dois casados acabam se traindo seus cônjuges, porque esse sentimento é maior do que nós. A gente não duvida que tem sentimento, mas não é porque existe o sentimento que você vai extravasar o sentimento. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Ou por que será que aquele irmão que levou outro ao tribunal? Porque ele não é capaz de conviver com a frustração. Tomei um prejuízo, meu. Pegou emprestado, falou que pagava dia 4, dia 5 eu tinha conta para pagar, não caiu na conta. Eu não vou tomar prejuízo. Você sabe que perdoar, uma das melhores definições de perdão, é exatamente essa, assumir o prejuízo. Vou perdoar você. Como? Não, vai. Está resolvido, eu assumo o ônus, o prejuízo das coisas. Aquele rapaz, ou aquele irmão que leva o outro para o tribunal, é alguém que é incapaz de conviver com a frustração, com a infelicidade, ele precisa se sentir bem. Ou o caso do casamento. Olha, minha irmã, você tem um marido não crente, e ele consente em conviver com você, viva com ele e o abençoe, porque a mulher cristã abençoa o marido que é incrédulo. E o contrário da mesma maneira. Hoje está todo mundo assim, não, pastor, olha, está atrapalhando meu ministério, vou largar meu marido, vou largar minha esposa, vou largar essa família que puxa o freio de mão do meu ministério. E Paulo está falando exatamente isso. Não, porque as nossas emoções precisam estar debaixo do senhorio de Cristo. Ele vai nos ensinar a raciocinar e a enfrentar as nossas frustrações.
Ele também é o Senhor do nosso entendimento. Vocês antigamente eram atraídos e levados pelos ídolos mudos, tomados, arrebatados. Mas agora, veja o que ele diz lá no capítulo 14, verso 15, quando ele começa a falar sobre o culto, sobre a ordem no culto, sobre como, por exemplo, os profetas têm controle sobre o espírito dos profetas. Então, vai falar só 3, um de cada vez, porque o profeta tem controle sobre o espírito do profeta. Não é porque veio uma palavra, agora eu vou falar, vou fazer bagunça na igreja e vou tomar conta porque baixou aqui porque lá era assim, baixou, fala. Ele fala, não, não é assim, por isso que ele diz, olha, então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, pode fechar os olhos, irmão, sentir, chorar, não tem problema. Mas cantarei também com o entendimento. Se essa emoção não nos leva a uma transformação de vida, não é fruto de uma transformação de vida, não é um fruto de uma decisão de nos submetermos ao senhorio de Cristo, é só emoção. Não fez a obra completa na vida da pessoa. Por isso que quando a igreja se reunia, ela entendia que dizer que Jesus é o Senhor, é que todos que estavam reunidos iam ter uma experiência com o Cristo de tal maneira de se submeter ao seu senhorio. Vamos sair daqui dizendo que Jesus é o Senhor, porque nós vamos obedecê-lo. Ainda por conta disso, dizer que Jesus é o Senhor é uma afirmação do seguimento de Cristo. Porque aqueles irmãos, como nós vimos aqui, eles poderiam continuar seguindo os ídolos. Você conhece alguém que está dividido? Não sei se você está dividido. Eu quero seguir a Cristo, mas eu ainda tenho alguns ídolos no meu coração, tem algumas coisas, a gente brinca que é o pecado, pet pecado, né? Você trata como se fosse um cachorrinho de estimação. Você lava, limpa, trata no colo e vai mantendo aquele relacionamento. Eu acho tão engraçado, porque todos os veterinários, não é? Orientam que você não deve dar comida ou alimento humano para o seu pet, não é isso? Estou errado? Eu não tenho pet, então, de nenhum tipo. Mas não é isso que todo veterinário fala? Quem tem pet aqui obedece isso assim 100%? Não é? O seu pet... O seu pet, você senta na mesa, ele já vem do seu lado. E fica com aquela cara de pidão, esperando você dar alguma coisinha para ele. Por isso que eu falo que é o pet pecado. Entendeu? Você não se controla, você acaba cedendo e trazendo, levando alguma coisa para esse animal. Quando a gente fala, então, esses ídolos mudos, tem gente que a gente vive a vida cristã como... Eu quero Jesus como meu Senhor, mas eu ainda quero um apego, alguma coisa que me dá algum prazer, que eu desobedeço e isso precisa ser tratado. Dizer que Jesus é o Senhor é afirmar que eu quero seguir a Cristo. Eu não quero seguir esses ídolos mudos. Eu não vou ceder, por exemplo, ao imperador, à ordem mundial. Meus irmãos, como a gente ouve tantas vezes, né? Todo mundo faz. Esse é o nosso tempo. É o imperador que manda. E vamos lembrar que aqueles nossos irmãos morreram enfrentando o imperador. Dizendo assim, não, o nosso Kyrios, o nosso Senhor é Jesus, não é César. Ou então a imaturidade. Eu quero seguir a Cristo, então eu vou enfrentar a minha imaturidade ao lidar com as minhas emoções e com o meu entendimento. Paulo diz, logo no primeiro versículo, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Quanta coisa a gente é ignorante. Quanta coisa a gente precisa aprender. A gente precisa crescer. Eu não sei quantos anos você tem de igreja, mas a coisa mais chata que tem é quando alguém diz assim, pastor, eu já tenho tantos anos de vida cristã.
Estou há tantos anos na igreja. E sabe o que é isso? Ele se denuncia. A pessoa se denuncia quando ela começa com esse tipo de argumento. Eu estou há tantos anos, e a primeira coisa que você faz é falar, mas já devia ter amadurecido, né? Mas é ela que está se denunciando, ela que está se entregando nesse sentido. Paulo fala para os coríntios, começa a sua fala nesse capítulo, falando exatamente isso. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque vocês estão ignorando um monte de coisas quando vocês estão vivendo ou enfrentando essas dificuldades na vida de vocês, porque não aprenderam a afirmar que Jesus é o Senhor na sua vida e decidir segui-lo. Lá no começo da carta, Paulo fala assim: contudo, o homem espiritual, e ele vai falar de um homem natural, de um homem que age de maneira carnal e de um homem que age de maneira espiritual. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É a afirmação que ele está dando, para entender, para não ser mais ignorante. E ele completa, então, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Afirmar que Jesus Cristo é o Senhor é afirmar o seguimento de Cristo, é afirmar que hoje eu preciso aprender algo dele, é afirmar que hoje eu sou ignorante e que a mente de Cristo precisa se manifestar na minha vida e que isso é deixar de ser carnal, agir de acordo com as minhas emoções, com o meu entendimento, para poder submeter tudo isso, o meu coração, a minha mente, a minha razão, as minhas emoções, ao senhorio de Cristo. Essa é a afirmação. Não é a frase, mas é aquilo que nós experimentamos com Jesus. É uma afirmação do discipulado. Hoje, eu sou assim, alguns anos menos ignorante. Lembra quando você não conhecia nada de Jesus? E aí você se encontrou com Jesus? E aí os anos vão passando, você vai se conhecendo melhor e conhecendo Jesus melhor? Então a frase que aquela igreja primitiva, quando se reunia, tinha na sua mente, de afirmar que Jesus é Senhor. Você crê que Jesus é Senhor? Você crê que Jesus é Senhor? Aquele grupo que se reunia dessa maneira. E se o império baixar aqui, nós vamos dizer que quem é Senhor é Jesus. Jesus é central na vida da igreja, porque ele é superior a todos os outros deuses, inclusive a esses ídolos que dominam o meu e o seu coração, que querem dominar o meu e o seu coração. Por isso que nós precisamos afirmar que nós vamos seguir a Jesus. Hoje nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor exatamente para isso, para reafirmar o nosso seguimento de Jesus, para reafirmar que, olha, nós cremos nesse sangue derramado que purificou a nossa vida, que purificou o nosso coração, que perdoou os nossos pecados. As pessoas podem entrar aqui, você que não entende de alguma coisa pode falar assim, mas que loucura, que coisa doida essa história de um sangue. É, porque aqui, quem é Senhor é Jesus. Não é uma ideologia, uma filosofia, não é uma ideia, uma crença qualquer, é uma pessoa que comanda a vida da sua igreja, do seu corpo, a vida daqueles que se reúnem em torno da sua mesa. A minha pergunta para você nessa noite é, primeiro, a quem você serve na igreja? Paulo, Pedro, Apolo. Quem é o seu Senhor na vida da igreja? Alguma personalidade? Segundo, quais ídolos estão agasalhados em seu coração? Enquanto eu pensava nesse texto, eu descobri alguns ídolos no meu. E por isso eu estou muito feliz nesta noite, porque eu posso recorrer ao sangue de Cristo Jesus para vencer esses ídolos. Porque o Senhor, Jesus é Senhor. Ele é maior do que todos os ídolos. Eu sou um pobre coitado, que se reconhece, que se descobre devedor.
Então a pergunta para essa noite, terminando, é: aonde você precisa deixar Jesus Cristo ser Senhor na sua vida? O convite dele é para você afirmar mais uma vez que Jesus é Senhor da sua vida.